Metrópole Entrevista. Vamos entrevistar agora o Coronel José Vicente da Silva, coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, especialista em segurança pública, professor e ex-secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique Cardoso. Coronel, vamos falar especificamente aqui da Bahia. O número de PMs mortos já é 38% maior que em todo o ano passado. Nós já temos 18 policiais mortos. 18 policiais mortos. Em 2020, total foram de 13. Aqui o ano nem acabou, temos 18 policiais mortos. A que se deve essa mortalidade na PM baiana, coronel? Bom dia. Bom dia, Zé Eduardo. Olha, isso tem que ser colocado num contexto que a segurança pública na Bahia vai muito mal, talvez seja, no conjunto da obra, o pior desempenho nacional e vem de longa data. O que nós tivemos foi um agravamento do ano passado para cá. Vamos lembrar que, como é no Brasil todo, a maior parte morre fora do serviço. Mesmo assim, no ano passado, 2020, nós tivemos uma morte de um PM da Bahia no ano inteiro, uma morte em serviço. Nós tivemos 12 casos de policiais que estavam de folga. E uma boa parte desse pessoal que está de folga, como também acontece em São Paulo e em outros lugares, Eduardo, são policiais que, para complementar o seu salário, vão trabalhar na hora de folga, fazer o chamado bico de segurança, e aí ele se expõe, porque não tem um companheiro, ele é surpreendido geralmente por criminosos, acaba morrendo numa situação bastante desfavorável. Mas mesmo assim, quando nós vemos que aconteceu um caso só de um PM morto em serviço o ano passado, aí na Bahia, e agora foram 8, bem antes de acabar o ano, nós vemos que a situação não é esse percentual que você fala. O percentual, nós estamos falando de mais de 700%. Apesar de se falar em número pequeno, né, apenas 8 policiais, na verdade isso faz parte do reflexo do conjunto da segurança da Bahia, que está entre os piores estados em termos de segurança pública e vem de longa data. Nós temos uma publicação bastante recente do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles foram buscar dados no sistema de saúde, onde são registradas mortes violentas. E lá, desde 2009 até 2019, nós temos uma constatação que a Bahia está na faixa de 40, 41 mortos por 100 mil habitantes. Esse é um indicador, para os seus ouvintes entenderem, para se comparar estados diferentes, países diferentes, quantas pessoas morrem a cada grupo de 100 mil pessoas. Esse é um indicador importante, porque é igual à temperatura do nosso corpo. Você começa a ver o problema a partir da temperatura. E a temperatura da segurança é a quantidade de homicídios. Se tem uma ideia, o ano 2019, que é o último ano desse relatório do IPEA, a Bahia estava com 41 mortes por 100 mil habitantes, São Paulo estava com 7,3. A diferença é quase 6 vezes maior. Os problemas são, claro, cada local tem sua história, tem seu contexto cultural, social, etc., etc. Mas, mesmo assim, não é para ter uma discrepância tão grande. Nós vemos que, nesse período, de 2009 a 2019, Eduardo, a Bahia teve um aumento de homicídios da ordem de 20% para 10%. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Teve um aumento, já estava ruim, 10,8%. Mas, nesse mesmo período, Pernambuco teve uma queda perto de 20%. Pernambuco é um estado vizinho, com situações sociais, econômicas, etc., bastante similares da Bahia. São Paulo teve uma queda, já era abaixo do começo, lá em 2009, teve uma queda de mais de 50%. Quer dizer, o que se percebe quando começa a morrer mais policiais, diferentemente do que diz o secretário, não é porque aumentou o efetivo. O efetivo não foi aumentado 8 vezes na Bahia, para aumentar 8 vezes a morte de policiais em serviço. É porque a gestão da segurança está se deteriorando bastante. O governo corre o risco de entregar a segurança pública o ano que vem uma situação bem pior do estado ruim em que ele já encontrou.
Certo. Agora, no último final de semana, Coronel José Vicente da Silva, Coronel, no último final de semana tivemos 3 PMs mortos no combate à criminalidade. O que me espanta é que eles estavam no combate à criminalidade. Eles foram abatidos por criminosos bem armados, tá? Criminosos de fuzil. E mais de 30. Aqui em Salvador, na capital, um tenente, o Grec, ele comandava a Rondesp Atlântico e ele foi nesta operação, porque ele recebeu o chamado que tinham mais de 20 bandidos. E ele foi com a viatura, com reforço, e ele foi abatido. No interior da Bahia, em Porto Seguro, que o senhor conhece bem, numa troca de tiros, o bandido matou mais um PM. E na segunda-feira também aconteceu a mesma coisa. Sempre no combate à criminalidade. A gente está perdendo essa guerra para os bandidos. Em que sentido? Na arma? Em que sentido? Onde é que entra aí a falta de competência nossa de cada dia? A competência, simplificando muitas coisas, José Eduardo, um problema de gestão. Como é que você organiza essa polícia? Como é que você faz a gestão? Gestão no seguinte sentido: como é que eu preparo esses policiais? Para essas ocorrências em que existe um confronto extremamente perigoso, como parece ter sido esses casos, Porto Seguro e mesmo em Salvador, é necessário ter uma capacidade de prevenção e de resposta. Claro, é necessário também que haja competência na investigação para se identificar os principais criminosos que estão atuando nessas regiões e buscá-los incansavelmente para prendê-los. Naturalmente, vendo as evidências para isso, e as evidências não faltam. Então, está acontecendo aí esse chamado problema de gestão, onde nós vemos que a gestão ela se desenvolve com competência. Eu vou citar mais especificamente São Paulo, que eu conheço bastante, lógico, mas nós temos casos, por exemplo, de Santa Catarina e mesmo de Pernambuco, que, apesar de não estar tão bem no contexto nacional, está em uma situação bem vantajosa em relação aí à situação do Nordeste, muito mais do que na Bahia. O que acontece? Você tem um problema de preparação dos policiais. Geralmente, alguns estados querem colocar efetivos rapidamente na rua e chegam a preparar um soldado da PM em 3 meses. Eu não sei exatamente como é que está a Bahia hoje. Em São Paulo, se prepara de 2 anos. Uma outra questão muito problemática é que é necessário dar um aparato de segurança correspondente à população e aos indicadores de violência de cada localidade. O problema da Bahia é que, quando você vai verificar o detalhamento, nós percebemos que nós temos mais que uma penca de problema. A gente costuma relacionar a penca a uma dúzia de bananas, mas nós temos bem mais que uma dúzia de cidades da Bahia que estão entre as mais violentas do Brasil. A mortalidade de jovens da Bahia é uma coisa impressionante. São poucos estados que conseguem ultrapassar a Bahia nesse quesito. São 97 jovens até 29 anos, a cada grupo de 100 mil jovens. Isso é uma calamidade. Isso é praticamente 8 vezes mais do que se mata em São Paulo. É um estado rico, sim, mas é um estado que tem os seus problemas sociais. A capital de São Paulo tem mais de 1.000 favelas, e isso gera iniquidades sociais e gera condições propícias a jovens se lançarem ao crime, jovens ficarem vulneráveis à violência também. Então, nós estamos observando que essa questão da gestão, nós tivemos um secretário que foi afastado, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, que fez da Bahia uma tragédia da segurança. Mas não é só eles, os próprios governos precisam assumir a importância que eles têm na gestão da segurança. Eu falo governo, o governador mesmo. Não basta colocar um secretário, porque o principal responsável, no final das contas, é o próprio governador, né? E nós temos uma situação que vai se agravando, e agora nós temos um novo secretário, que era um juiz aposentado, que está extremamente distante dos afazeres da segurança pública, qualquer uma delas, mas até do Estado, do seu Estado, da Bahia. Isso não lhe dá a competência para falar, dizer que 80% das mortes da Bahia decorre do tráfico. Caramba, se for assim, o Rio de Janeiro e São Paulo, onde são grandes praças, onde há mais riqueza, regiões urbanas tão densas, com muita movimentação de comércio, são as áreas prioritárias, praticamente, para o interesse do tráfico.
Mas por que se mata menos aqui e o tráfico é tão intenso, talvez mais do que na Bahia? São perguntas que o governo não consegue responder e eu acredito que não vai conseguir. E aí fica aquela pergunta, Coronel José Vicente da Silva, que eu faço. Muita gente diz assim: tem que fazer mais concursos, tem que chamar mais policiais, tem que tirar aqueles oficiais da reserva para virem para aqui trabalhar. Porque tem muitos oficiais na reserva com muita experiência que estão em casa. Tá? Esses policiais podem ser convocados de que forma? Porque eles estão em casa e tem mais experiência, conhece cada lado, conhece o operacional. O que é que está acontecendo? Tem que trazer mais homens. Temos aqui 32 mil homens para a Bahia inteira, para 417 municípios, uma população de 16, 14 milhões, é isso? Bahia inteira. Bahia inteira. Salvador, capital, são 4 milhões. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Vamos contratar um mundo de policial ou não? 30 mil homens, qual a avaliação que o senhor faz? 30 mil homens para toda a Bahia. Olha, o que vocês têm é suficiente aí, Zé Eduardo. Existe essa ilusão de que eu encher aí o Estado, a cidade de policiais, o problema vai resolver. Só que não é bem assim. O Distrito Federal, proporcionalmente, tem 3 vezes mais efetivo que São Paulo. E o índice de homicídio do Distrito Federal é 3 vezes maior que o de São Paulo. E eles ganham um salário que é quase 3 vezes maior que o salário dos PM de São Paulo também. A Bahia, ela está dentro da média nacional de efetivos, Eduardo. Se você somar a PM mais a Polícia Civil na Bahia, nós temos 406 habitantes por policial, civil e militar. 406. A média nacional é 423. São Paulo tem 500 habitantes por policial. Ou seja, tem muito mais habitantes para cada policial do que na Bahia. São Paulo 500, Bahia 406. A Bahia tem proporcionalmente quase 20% efetivo mais que São Paulo, Zé Eduardo. Essa ideia de contratar mais gente ou trazer o pessoal aposentado não vai refrescar. Dá para se fazer mais com menos. Isso depende de treinamento, da gestão que eu mencionei. Precisa saber motivar os policiais, respeitar os policiais, oferecer condições de trabalho para esses policiais. Alguém fez esse levantamento? Em 2001, está fazendo exatamente 20 anos, eu assisti à queda das Torres Gêmeas lá de Nova York, Zé Eduardo, do hotel aí na Itapuã, acho que Catuçaba, Hotel Catuçaba. E então o governador César Borges me chamou para fazer uma avaliação da situação da PM, que tinha acabado de sair de uma de suas greves naquela época, uma greve difícil. E eu fui entrevistar os policiais. O que era perceptível na época é que os policiais estavam com problemas sérios de motivação, de respeito, até por seus superiores. Não era tanto o salário, mas as condições de trabalho estavam bastante ruins naquela época. Mesmo assim, nós não tínhamos o resultado ruim que nós temos hoje. Então, essa ideia de que vamos botar mais gente, não é assim que se faz. Hoje em dia, a polícia moderna, ela trabalha, tem 2 frentes, tem vários pontos, mas tem 2 frentes importantes. A Polícia Civil, ela não pode ficar apenas registrando o fato na delegacia, não é apenas um cartório de registro. Ela precisa identificar os piores criminosos, os piores grupos de criminosos e dar prioridade na investigação, na identificação e ir atrás deles. E a Polícia Militar, ela trabalha, as polícias mais modernas, com um sistema que nós chamamos de mapeamento criminal. Ela coloca os policiais exatamente onde eles são necessários. Isso é feito através de mapas digitais. A tecnologia existe, pode até levar a tecnologia de São Paulo de graça aí para a Bahia, se quiser aperfeiçoar. Eu ajudei a montar uma tecnologia similar em Pernambuco. Ou seja, onde estão hoje, é uma quinta-feira, onde que nós temos maior incidência de roubos ou de homicídios? E colocar os efetivos para fazer o trabalho nos locais. Não é efetivo fixo, é o efetivo está sempre acompanhando a dinâmica criminal. E isso está sendo feito muito mal na Bahia. Então, fica essa ideia de colocar muita gente, isso custa muito caro, acaba afetando, naturalmente, o salário do pessoal que está na ativa, e o resultado não aparece. A gestão desastrosa que aconteceu com o último secretário, ficou mais de 8 anos,
ela está tendo continuidade, infelizmente. É necessário dar um freio de arrumação, como se diz aqui em São Paulo, e começar a ver onde estão os principais problemas, as principais áreas, e parar de ficar culpando o tráfico. Até porque o tráfico é problema da polícia também. Eu vou entrar agora numa pergunta. Aqui na Bahia, o secretário de Segurança Pública, doutor Mandarino, ele tem falado que é preciso discutir a regulamentação das drogas como uma forma de tentar reduzir a violência motivada pelo tráfico, já que desde o início da história da proibição morre muita gente, tanto policial quanto criminoso e até inocente. Eu gostaria que Nardelli lesse exatamente o que o secretário de Segurança Pública falou numa segunda-feira, depois de 3 policiais abatidos por criminosos. Vamos lá, Nardelli, olha o que o secretário de Segurança Pública nosso aqui, a declaração dele. Na sequência, eu queria que o coronel José Vicente da Silva, coronel da Reserva da PM de São Paulo, especialista em segurança pública. Vamos lá, Nardelli. Bom dia, coronel. Aspas aqui para a fala do secretário Ricardo Mandarino. Ele diz: eu acho que a guerra às drogas não funciona, apenas minimiza, mas não é a solução. A solução é a sociedade acabar com essa hipocrisia e discutir a regulação. Eu não sou a favor do consumo, não suporto droga, mas só vamos ter um combate efetivo quando você regularizar o comércio e fazer propaganda para incentivar as pessoas a não consumirem, como aconteceu com o cigarro. Essa é a política ideal. Se você regular e tributar a droga, primeiro você quebra as pernas do crime organizado, que não vai mais precisar matar para conquistar territórios. E com o dinheiro arrecadado, constrói hospitais para recuperar usuários e propagandas contra o uso. Qual a sua opinião em relação a essa declaração do secretário de Segurança aqui da Bahia, coronel? Zé Eduardo, são duas coisas até diferentes, eu diria. Primeiro, eu acho que deve discutir, sim, alguma regulamentação sobre o consumo de drogas, consumo recreativo de drogas, como alguns estados americanos, alguns países, como Uruguai, Portugal, estão fazendo. Nós temos uma enorme quantidade de jovens, inclusive de mulheres também, presas por tráfico, porque estavam com meia dúzia de cigarros de maconha na mão. Isso tem que ser revisto. O Supremo está sentado em cima de uma decisão, um processo para decidir, justamente qual é a quantidade de maconha que é considerado para uso ou para tráfico. E só que não decide. Então, quem vai decidir isso é o delegado lá da delegacia do bairro. Se ele é um traficante, faz um flagrante, é um crime hediondo, é um problema terrível para a pessoa e para a família, tem essa questão. Não estamos falando do grande traficante, obviamente. Então, isso tem que ser discutido, é um problema que a sociedade tem que analisar, discutir, se vai consumir mais ou menos, isso é outra história. Agora, achar que isso está vinculado diretamente à violência do Estado é uma distância enorme. Se legalizar todas as drogas, se foram colocados todos os devidos impostos, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mesmo assim, eu garanto que a violência vai continuar na Bahia, porque o tráfico ele existe aqui em São Paulo. Alguém duvida que Nova York não seja um dos maiores centros de consumo de drogas, como cocaína, como os ópio e maconha? Só que não tem violência lá. Os traficantes fazem o delivery de droga, entregam em casa, entregam no apartamento, diz que droga. Claro que a polícia fica em cima disso o tempo todo. Então, há uma guerra à droga sistemática. Não vamos conseguir evitar isso. E a droga tem um detalhe interessante, a maconha, por exemplo, ela é menos viciante que o cigarro. As pessoas acabaram largando cigarro porque o vício do cigarro estava matando as pessoas. Mas isso dito pelo Drauzio Varela, uma palestra com quem eu estive uma ocasião, ele falou, a maconha é uma droga que não vicia tanto quanto o cigarro, por incrível que pareça. E, por isso, as pessoas não sentem tanta necessidade de largar dela. O uso recreativo é maior. E aí, por aí vai. É uma discussão, mas vamos deixar isso de lado, porque enquanto vamos discutir isso nos próximos 10 anos, o baiano não pode aguentar mais 10 anos com o nível de violência que está acontecendo. Ele parece nem perceber, porque os homicídios acontecem esporadicamente. Estamos tendo na Bahia, todo ano, em torno de 6 mil homicídios. O primeiro semestre fechou com 2.900 e pouco, vai fechar com 6 mil novamente. A Bahia tem 15 milhões de habitantes, São Paulo tem 46.
milhões. São Paulo tem 3 vezes a população. Se fosse aplicar essa mortalidade da Bahia, São Paulo deveria ter 18 mil homicídios. Seria intolerável. O nível tolerável para a Bahia seria, no máximo, 2 mil homicídios por ano, está com 6 mil. Isso não é problema da droga. Nós percebemos claramente que o grande fator, claro que existem questões sociais envolvidas, mas o grande fator que reduziu a violência em São Paulo, Santa Catarina, Nova York, Colômbia, foi basicamente o trabalho da polícia. E isso tem que ser encarado pelo governo da Bahia. Se eu cuidar melhor da polícia, ela vai poder fazer o seu trabalho. E não é sair caçando bandido e matando bandidos. É a polícia mais competente. Nós esperamos competência. Não queremos uma polícia guerreira que mate e morra muito. A polícia competente ela vai reduzir a mortalidade em todas as faixas, inclusive dos seus policiais. Eu acho o momento, Coronel José Vicente da Silva, inadequado, depois da morte de 3 policiais, né, e 18 mortes na Bahia, você querer discutir mais uma vez a regulamentação das drogas. Eu acho que o momento agora é operacionalizar a polícia baiana. Mas de que forma a gente poderia fazer isso para diminuir a quantidade de homicídios? Se eu não estiver enganado, é que eu não tenho dados aqui, eu não sei se Nardelli tem aí quantidade de pessoas mortas por dia. Eu posso dar um dado rápido, que ontem, até às 11 horas da manhã, tínhamos 6 pessoas mortas, jogadas em valas. 6. Aqui o traficante está matando, filmando e espalhando, desafiando a polícia. O policial militar aqui está fazendo das tripas coração, indo para cima. Aqui eles são heróis de verdade. Agora eu estou sentindo que as armas eles estão na mão de bandidos, e armas poderosas, armas do exército. Como é que a gente consegue acabar com isso? Olha, se a gente for verificar os detalhamentos dessas mortes, Eduardo, vamos verificar que a maioria delas ocorre com armas comuns, com revólveres, não com esses grandes fuzis que aparecem eventualmente. As armas são muito caras e o bandido comum das periferias, das grandes cidades, ele não tem acesso a elas. Felizmente, ainda são poucos, apesar de muito perigosos e terem um apelo midiático muito grande quando acontece. O que a polícia tem que fazer é uma coisa tão óbvia, é uma coisa de secular até. Onde estão acontecendo os principais crimes violentos nas cidades? Você falou Porto Seguro, é um desses casos, Lauro de Freitas. São cidades que estão penando perto de 100 mortes por 100 mil habitantes. O pesquisador de homicídio da Universidade de Cambridge esteve aqui recentemente em São Paulo. Ele falou: quando chega perto de 100 mil, nós estamos falando em guerra civil. Isso aí não é problema de criminalidade urbana mais. Isso está acontecendo na Bahia. Então, esses locais de maior incidência, é necessário, naturalmente, destacar recursos e talentos. Qual é o melhor delegado que eu tenho para homicídios? Quais são os melhores? Quais são os melhores times de investigação? E criar essas, vamos chamar assim, né, uma fala meio já cansativa, criar uma força-tarefa para esses locais de maior incidência e lá ir atrás dos assassinos. O primeiro recado que a polícia tem que dar é que não vale a pena matar, que a polícia vai encontrar os assassinos. Essa é uma questão importante. O homicídio é o crime mais fácil de esclarecer. Por isso que a gente vê a série na televisão mostrando os assassinatos, porque normalmente as pessoas têm algum grau de relacionamento, a vítima e o agressor. Essa investigação precisa levar essa paz. Eu lembro aqui em São Paulo, nós tínhamos na zona sul da capital uma área de intenso volume de assassinatos. O Departamento de Homicídio, antes do Departamento de Homicídio, tinha um delegado extremamente competente, ele comandava 8 delegacias seccionais, que ele chamava delegacias distritais. Depois ele subiu para o Departamento de Homicídios e ele multiplicou por 7 a quantidade de esclarecimento de homicídios. Essa cobrança tem que ser feita, que o recado vai ser dado lá na Rádio Peão da periferia, que a polícia está pegou fulano, pegou Beltrano, os que mataram, eles vão para cima. Aqui em São Paulo, toda a morte de policiais, inclusive de folga, a Corregedoria vai investigar. Ela consegue esclarecer 80% das mortes de policiais e entrega depois para o Departamento de Homicídio da Polícia Civil. E metade deles consegue prender ainda. Tem até esse mérito que a Polícia Militar, através da Corregedoria, precisa investigar a morte, até porque, eventualmente,
esses policiais podem estar envolvidos em alguma prática criminosa, mas é uma boa desculpa para se investigar também. Essa é uma questão. Os locais de grande incidência de crimes violentos, eles precisam de uma precisão maior a respeito de como eles acontecem. É terça-feira à noite que acontece o roubo de carro naquela região da cidade. Então, é nesse dia que a polícia se desloca com efetivo para fazer o seu trabalho de prevenção. Uma presença competente, inteligente. Não adianta ficar simplesmente uma viatura circulando pelas ruas. A polícia precisa estar onde ela é necessária. E há uma lógica de crimes, isso se descobriu desde os anos 95 nos Estados Unidos, e aqui em São Paulo se aplica desde o começo do ano 2000, é saber como se movimenta o crime. Nós sabemos, aqui em São Paulo, por exemplo, que em 20% da área da capital acontece quase 100% dos furtos. Então, eu não vou patrulhar nos outros 80% da cidade, onde nada acontece. Então, essa inteligência básica é necessário fazer. Mas o mais importante, a polícia, com essa grande função do secretário, é reunir seus chefes policiais durante uma semana e falar onde estão os principais problemas, onde nós estamos falhando, o que é que nós devemos fazer para corrigir e empreender um plano de correções. Nunca é tarde demais para começar um plano de correções nesse sentido, Zé Eduardo. Agora, Coronel, Nardelli tem dados aqui importantes, ela vai falar já já sobre esses dados, ela levantou aqui dados, bons dados para a gente discutir aqui rapidinho, mas em termos de salários, vamos falar de salários. O senhor tem ideia, por exemplo, o salário de um policial em São Paulo, o salário de um policial de Aracaju e o salário de um policial da Bahia? Isso influencia, Coronel. No final, o policial militar, o praça, ele tem a comida para levar para casa, ele tem um cartão de crédito para pagar, ele tem boleto para pagar. Mas se ele trabalha satisfeito, é outra história também. Queria que o senhor falasse desses salários. A equiparação salarial está muito distante nossa aqui, de policial militar? Ela está. Veja o seguinte, ao longo dos anos, de 2008 a 2020, Zé Eduardo, nós tivemos 756 greves de policiais. 756. As PMs fizeram apenas 7% dessas greves. Quando elas param, é um desastre, como nós sabemos. É a única polícia que não pode parar. E o que nós tivemos como resultado disso? As polícias civis, de maneira geral, no Brasil, elas ganham 50% a mais que seus colegas da PM. E estão mais expostos nas ruas, até pela farda, né? É um alvo ambulante. E esse é um grande problema que tem. Mas o ambiente de trabalho é necessário ser verificado também a qualidade dessas condições de trabalho. Não é só o salário, precisa ver a carga de trabalho. As polícias estão fazendo uma carga de trabalho de 12 horas. Ninguém consegue trabalhar 12 horas. Né? Muitas vezes, isso é um problema que constatei na Bahia 20 anos atrás, não sei como é que é hoje, o policial, na sua curtíssima hora de folga, geralmente ele tem que trabalhar para suplementar o salário baixo. Muitas vezes, nessa hora de folga, ele é convocado para serviços extras, o que é um crime também fazer isso. Né? O sujeito não consegue descansar, ele fica exaurido. Aí o chefe incomoda muito com exigência de picuinhas, que é um problema da polícia no mundo todo. Então, falta respeito ao policial. Muitas vezes, quando tem problema de saúde, sua família tem problema de saúde, ele não tem a quem recorrer. Se não tiver um plano de saúde, ele está morto, literalmente. Né? Então, esse conjunto é necessário ver. Agora, esse conjunto é para aliviar qualquer profissional. Ele não é um fator de motivação. Eu diria para você que o salário da PM de São Paulo, por exemplo, é um dos piores do Brasil. Tá? É o 22º salário, segundo o último levantamento. Um policial aqui ele começa com 3 mil, salário bruto, tem uns descontos. Mas ele tem pelo menos um bom hospital para ele e um bom hospital para a família. A custa do trabalho dos próprios oficiais da PM que conseguiram desenvolver essa assistência, esse apoio. Então, o salário é um problema, tem que ser visto, é necessário, se for o caso, até fazer gratificação adequada para aqueles que estão na atividade fim da polícia, que é fazer o policiamento, porque nós temos pessoas que passam a carreira longe do policiamento. Um outro problema que a polícia tem também, e é um problema nacional, a Bahia deve ter também, é que tem muita gente na administração. A polícia esquece da possibilidade de contratar funcionários civis, até para fazer a segurança. Tem sentido o sujeito botar
um soldado novinho, com 25 anos, para fazer segurança do quartel, para abrir porteiro do quartel, para atender telefone do comandante. Isso é função de civil, né? Então, não aumenta o efetivo. Contrata civis, que é mais barato, não tem carreira, não precisa promover nem nada, não sofre risco de profissionais, e vai liberando os policiais para a rua. E quem vai para a rua precisa ter um salário mais adequado. Mas é importante sempre considerar que o policial da ponta, o policial da rua, o policial das delegacias, que estão atuando efetivamente na frente de combate à criminalidade, como se diz, eles precisam de mais apoio, condições de trabalho, delegacia minimamente decente. Eu lembro, no tempo, nós tínhamos uma secretária que eu conheci quando fui à Bahia, fez uma ótima gestão, a secretária Kátia Alves. Ela tinha um sistema que simplesmente passava, um furgãozinho, passando por todas as delegacias para consertar banheiro privado, trocar lâmpada, ar-condicionado, etc., para dar esse tipo de apoio mínimo que é necessário. Então, esse tipo de trabalho que precisa ser revisto na Secretaria. Tem tantas coisas pequenas para serem resolvidas e nem isso acaba acontecendo. Não é só o salário, mas, de maneira geral, a qualidade da vida do policial no trabalho. Pergunta para ele, né? Chama. Eu fiz esse trabalho quando estive na Bahia, Zé Eduardo. Eu juntei 40 soldados, eu pedi na época para a secretária, 40 soldados de manhã, 40 à tarde, foram sorteados do interior da capital, pessoal operacional, e conversei 3 horas, 3, 4 horas com cada grupo desse. Depois juntei um outro grupo só de sargentos. Falem à vontade, o que está acontecendo, qual é o problema? E nós vamos descobrir fatores que estão travando o bom desempenho da polícia. Então, não é salário, não é efetivos. No conjunto da obra, é necessário verificar outras coisinhas que estão incomodando muito. Às vezes, chefes que são intolerantes tornam um inferno a vida do policial, além do risco que já corre na rua, tem um chefe para apurrinhar a vida dele, como se diz aqui em São Paulo. Então, é necessário fazer uma avaliação dessas condições para começar a recuperação. Bom, coronel, para terminar, 10 segundos. Minha pergunta, sua resposta também, para terminar. O senhor acha que para ser secretário de Segurança Pública do Estado, como a Bahia, com 15 milhões de habitantes, tem que ser do terreno, tem que ser operacional, tem que ser militar, tem que vir da história militar, ou você pode pegar um advogado, pode pegar um juiz de reserva e colocar como secretário? Qual a sua impressão sobre isso? Nós precisamos de um bom gestor. Venha de onde vier, não basta simplesmente ter um diploma de direito. O bom gestor é aquele que consegue resultados, movimenta toda a máquina de produção do resultado e consegue isso. Pode ser um empresário, um advogado, tivemos ótimos promotores que fizeram um bom trabalho aqui. Essa é a ideia. Qual é a sua competência para resultado? É esse secretário que nós queremos. Obrigado, coronel José Vicente da Silva. Até a próxima, amigo. Muito obrigado. Foi ótima entrevista. Até uma próxima. Eu volto já. Obrigado pela oportunidade, Eduardo.